Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês a continuação de Abandonado pela Disney, Room Zero. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Já faz um tempo desde que não falo nada relacionado à corporação Disney e tenho certeza que vocês sabem o porquê. Muita coisa vem acontecendo desde a minha última postagem. Eu recebi um monte de perguntas e preocupações das pessoas que leram meu relato em primeira mão do Palácio do Mowgli, um resort que foi construído e abandonado pela Disney. Eu quero agradecer para todo mundo que compartilhou pela internet. Infelizmente, o post tem sido excluído de alguns lugares, principalmente dos sites corporativos com grande influência que foram facilmente intimidados por um poder maior. No entanto, para cada tópico deletado ou postagem de blog excluída, uma 100 surge. Isso é algo que eles não vão conseguir enfrentar. Não tem mais volta para eles, nem para mim. Eu definitivamente estou sendo perseguido. Fiquei 1 mês ou 2 isolado, paranoico. Qualquer olhar casual ou pequeno sorriso em minha direção me causava desespero e arrepio. A pessoa, ou melhor, a primeira pessoa que eu percebi estar me seguindo foi um falso consertador de telefones que ficava em volta do meu apartamento. Ele tinha meia idade, pastoso, vestido exatamente como qualquer um esperaria. Eu não poderia acusá-lo, mas eu sabia que isso não era apenas minha imaginação. Ele era estranho, não parecia confortável, fazendo seu trabalho de rotina. Um dia, eu segui ele de canto, mas rapidamente eu o perdi de vista. Quando eu voltei para casa, lá estava ele, me olhando diretamente nos olhos, cerca de 10 metros atrás de mim. Inexpressivo, frio. Explorando de novo? Ele me perguntou. Isso foi tudo que ele me disse, em um tom acusador. Diga-me se especialistas em conserto de telefone diriam uma coisa dessa. Eu acho que essa é a pior parte. Nunca me sentir seguro. Apenas sozinho. Sempre encontrava pela casa algum material diferente da Disney que eu nunca havia notado antes. Borracha escolar do Mickey Mouse, uma revista da Disney Explorer na minha estante, esse tipo de coisa. Fora que eles escondem pequenos Mickeys em todos os lugares. 3 círculos, um grande, 2 pequenos, formando a silhueta da cabeça do famoso rato. Eu comecei a reparar em todos os Mickeys que eu encontrava. Marca de copo de café na minha mesa, uma grande, 2 pequenas. Garrafas de vidro coloridas deixadas na minha porta, vistas de cima para baixo. Grafite em muros a caminho do meu trabalho. Uma enorme terra, um pequeno sol e uma pequena lua, nos mesmos lugares e tamanhos apropriados, formando a silhueta do Mickey. Eles estão por toda parte. As pessoas têm me enviado sobre isso também. Se você compartilhar tudo o que eu tenho a dizer, você vai começar a encontrar os contornos filha da puta do rato. Eu te garanto. Uma vez, de longe, algo me fez rir por causa do horror de todo esse transtorno. Havia um desenho de giz ao meu lado do carro. Fiquei surpreso no início, andando pelo estacionamento, mantendo-se atento para as pessoas me seguindo. O desenho no chão parecia... bem, uma vítima de assassinato. Você provavelmente está familiarizado com esse tipo de desenho de giz em filmes e séries. Ao lado do desenho, escrito em amarelo, feito à mão, uma única palavra. Você. A coisa boa disso tudo é que eu não sou o único que viu algo que não deveria. Eu não vou dar nomes porque... bem, se eu dizer o porquê, você não vai ligar. Auditores vão ao parque da Disney sempre que podem, durante o ano. Eles não vão para se divertir ou aproveitar o passeio, muito menos para ver o castelo da Cinderela. Eles observam muito as máscaras de gás infantis nas pessoas. Parece ser uma tradição. Aparentemente, pessoas em todos os parques usam. Homens, mulheres, adultos, crianças, adolescentes... todos com máscara de gás de personagens da Disney. Os auditores voltam à Disney e ela continua recebendo toneladas de reclamações sobre pessoas estranhamente vestidas andando ao redor do parque. Pessoas que se misturam com a multidão e depois desaparecem. Mais tarde, as máscaras de gás fizeram com que as pessoas as tirassem e teorias e relatos de possíveis terroristas começaram a fluir. Todos esses relatos provavelmente foram parar direto na lata do lixo. Eu sei que eu não consigo encontrar nenhum sinal de qualquer uma dessas ocasiões relatadas pela mídia, embora
você deve estar ciente do fato de que a Disney pode muito bem controlar a mídia. Esses auditores e fiscais vão aos parques, falam com algumas pessoas e tentam não chamar atenção. Eles perguntam para 3 ou 4 famílias se viram alguém usando uma máscara engraçada. Na verdade, eles querem uma máscara de gás como prova. Embora, em uma ocasião, uma criança apontou para um deles na entrada do parque. O auditor correu em meio à multidão e ouviu uma voz única gritar na frente: "Mamãe, eu também quero uma máscara do Pateta." Um colega, que vou chamar de salva-vidas, trabalhou em um parque aquático da Disney de 2001 a 2003. Ele ficava no topo de um dos enormes tobogãs e fazia com que nenhuma das crianças ficasse muito agitada. Colocava as crianças no tubo do tobogã para escorregar, uma de cada vez, dizendo a elas que o mais seguro era manter os braços colados ao corpo enquanto estivessem dentro. Um dia, ele disse que um garoto gordo entrou no tubo, mas não saiu do outro lado. E sem perceber isso, enviou mais umas 2 ou 3 crianças para dentro. O garoto gordo tinha ficado preso no tubo, e você deve estar imaginando que, já que um ficou preso, as outras crianças também ficaram. Mas não foi assim. Somente o garoto gordo desapareceu. Todo mundo saiu do outro lado, vibrando e espirrando água como se nada tivesse errado. O salva-vidas fechou o brinquedo por um instante, muito preocupado com o desaparecimento da criança dentro do tubo. Ele entrou e escorregou pelo brinquedo, 1, 2, 3 vezes. O garoto não estava lá. Antes que ele pudesse chamar as autoridades para informar o desaparecimento, splash! O garoto gordo finalmente saiu. Os membros da equipe puxaram para fora da água. Ele afundou como uma pedra quando caiu na piscina. Sua pele estava azul e os seus olhos arregalados. E tudo que ele conseguia dizer era: "Criança sem rosto, pare de me apertar." O garoto estava bem fisicamente, caso você esteja se perguntando. Foi acarretado imediatamente ao centro médico. Quando o salva-vidas pediu para abrir o tobogã para saber o que havia acontecido lá dentro, ele foi ameaçado de demissão e relutantemente abriu o brinquedo novamente, voltando para o seu trabalho de rotina. Daquele momento em diante, ele ficou mais atento sobre as crianças. De vez em quando elas saíam da fila, mas nunca algo tão sério como o caso do garoto gordo, mas sempre com um olhar de preocupação. Com o tempo, tudo parecia ter sido somente um sonho durante o seu horário de almoço, mas ele só queria descobrir o que era aquilo de verdade. Eu li outros e-mails com relatos estranhos como esse. Eu queria que eles compartilhassem sua própria história, mas eles não queriam se expor dessa maneira. Eu não posso culpá-los. Esse vem da Branca de Neve, que não era o verdadeiro papel dela no parque. Ela cumpria a função de outro personagem. Você sabe o que acontece quando um funcionário fantasiado cai morto dentro da sua fantasia? Imagine só como deve ser. Uma hora, você tira uma foto com o pequeno Jimmy. Logo em seguida, por conta do calor, você sofre um acidente vascular cerebral fatal. Um segundo mascote fantasiado na área teve que sentá-la do lado do banco até que ela assumisse o posto, fazendo uma limpeza a seco e se livrando do corpo da forma mais discreta possível. Durante todo esse tempo, os clientes não faziam ideia de que estavam sentando juntamente com um cadáver para tirar fotos. Sinta-se livre para fotografar os seus álbuns de fotografia nesse momento. Isso é ruim, mas um outro companheiro, que vou chamar de zelador, enlouqueceu completamente. Disney World e provavelmente outras corporações construíram uma série de túneis subterrâneos bem embaixo de seus pés. Vale a pena relatar 3 histórias. Tudo e qualquer coisa que você pode imaginar está debaixo daqueles túneis. Ele é feito para uso dos funcionários. Eles são chamados de corredores de utilidade. Basicamente, essa é a razão pela qual você não vê um personagem fora do lugar ou zeladores vagando pelo parque. Eles entram e saem de portas escondidas e viajam pela cidade subterrânea escondida embaixo da Disney. O zelador me disse algo que pode ser conhecido de qualquer pessoa, mas, mesmo assim, foi novidade para mim. O Walt Disney teve vários apartamentos construídos em seus parques. Há um bem acima do Castelo da Cinderela, outro no Piratas do Caribe. Eles estão em todos os lugares. Mais do que isso, há boates, um cinema, uma pista de boliche e muito mais. Tudo atrás de portas embutidas nas fachadas caprichosas que você provavelmente passou sem notar.
O Clube 22 é um lugar onde vale tudo. A corporação Disney chama esses lugares de zonas escuras. São pontos onde os personagens se trocam e dão lugares a bebidas, drogas e, é claro, sexo. Também tem as zonas brancas, com poucos corredores de utilidades, e as zonas cinzas entre eles. O zelador também me disse que nem sempre foi assim. Por um declínio lento e abandonamento gradual das normas sociais dentro desse tipo de lugar e a ocupação dos grupos de elite. A razão pela qual ele sabe de tudo isso, você deve estar se perguntando. Sim, ele faz a limpeza desse lugar. Depois de uma verificação de longos antecedentes e vários termos de confidencialidade, o zelador subiu de um atendente do parque para um membro da limpeza da zona escura. Agora, antes de você imaginar alguma visão satânica de sacrifício humano na sua cabeça, não. O zelador não viu nada desse tipo. Muitas garrafas de álcool vazias? Sim. Preservativos usados e espalhados como balões esvaziados de ano novo? Sim. Ele limpou muita cota de sangue, urina e vômito. A única coisa que ele não pensava era a quantidade de jovens baderneiros que usavam esses corredores. Pelo menos, é assim que ele via em retrospecto. Todo esse lixo, merda profana, entraram em um forno e se misturam com a chaminé de uma típica casa do Disney World. Se você já foi para Disney, você respirou pecado ultra condensado. Reforçando essa informação, tem outro cara, vou chamá-lo de Hammer. Hammer me enviou a moda antiga, mas eu não sei bem como ele conseguiu o meu endereço. Ele me mandou fotocópias de documentos provando seu emprego e me instruiu a queimar quando eu tivesse convencido, o que eu fiz de bom grado. Hammer trabalhou ao redor do parque da Disney World, fazendo a demolição e a construção. Em um ponto, ele se aproximou e conversou com o seu superior em relação a algumas coisas estranhas nos planos de construção. Era uma ampla área retangular marcada nos projetos do tamanho de um supermercado. Na área, foram deixadas as seguintes palavras: não cabe. Ele não queria falar sobre isso. Não queria saber sobre isso e terminou a conversa com: esse espaço está intencionalmente deixado em branco. Hammer não entendeu. A área parecia um desperdício de espaço e entrou diretamente em conflito com o trabalho que sua equipe tinha sido designada. Em sua folga, Hammer começou a discretamente cavar ao redor da área designada, encontrando uma porta de aço abandonada e uma grande extensão de concreto logo após. Era um vale do supermercado do piso em branco cinzento. Logo depois, Hammer começou a encontrar cadáveres usando máscaras de gás. Ao contrário de todos os outros relatos anteriores, as pessoas, ou melhor, as coisas que estavam usando as máscaras, estavam caídas, empilhadas e empilhadas pelo quarto, centenas de cadáveres fracos, lesionados, como cervos que foram presos e não conseguiram fugir. As máscaras de gás tinham os rostos dos personagens da Disney com filtros presos. Ele observou que elas pareciam molhadas por dentro, embaçadas como uma janela de carro. Pequenas gotas de água brilhavam por trás do vidro, tornando-se impossível de enxergar qualquer coisa através. Indo mais longe, Hammer começou a fazer perguntas de todos aqueles que já trabalharam no parque há mais de uma década. Ele bateu em passes por toda parte, até que foi direcionado para Aida, uma mulher idosa que trabalhava em um restaurante na rua principal. Ela tinha estado lá desde o caminho de volta e, embora ninguém tivesse a coragem de perguntar diretamente, todos sabiam que ela tinha muitas histórias terríveis para contar. Hammer perguntou sobre o espaço vazio e, em seguida, sobre os clientes mascarados. No começo, ele pensou que iria receber um não como resposta, e ela estava quieta, estranhamente quieta. Room Zero, ela resmungou. Em seguida, colocou a mão sobre a boca, como se tivesse falado algo que não devia. Ela então olhou para o homem durante toda a conversa. Room Zero, ou Quarto Zero, era mais outro quarto escondido, com os apartamentos do Clube 22. Entretanto, seu tamanho e a sua profunda mancha sobre o parque está localizada além de qualquer uma das zonas escuras da diversão. Era um abrigo contra bombas. Room Zero foi construído para resistir a um ataque massivo, seja ele conduzido por inimigos estrangeiros ou nacionais.
A sala era abastecida com alimentos o suficiente para o número médio da quantidade máxima de pessoas dentro do parque e abrigava um quarto menor ainda, conhecido como Quarto do Pânico, para os superiores da Disney. Durante a Segunda Guerra Mundial, realmente, máscaras de gás oficiais da Disney foram produzidas para as crianças em caso de ataque. A ideia era que seria menos assustador para as crianças se o rosto do Mickey fosse estampado sobre o dispositivo de segurança em tempos de guerra. Sim, eu sei os problemas óbvios disso. Durante o susto da Guerra Fria nos anos 60, foi quando a Disney construiu a Room Zero e a abasteceu com máscaras semelhantes. Se eles não se preocupassem com os medos das crianças, ou apenas fossem insensíveis, talvez não tivesse acontecido aquilo lá embaixo. Além do mais, algum gênio decidiu que as crianças não ficariam tão assustadas com as máscaras se os seus pais também a usassem. Assim, todas as máscaras, de adultos e crianças, foram feitas para cumprir essa norma bizarra. Aida o descreveu como tratar uma ferida com suco de limão. Nada disso explicava o que Hammer havia visto. Não só as aparências aparentemente sobrenaturais das pessoas, mas também o quarto esvaziado lá dentro. Eu estive lá, explicou ele. Só há um piso de cimento e 4 paredes na Room Zero. Não. Aida abanou a cabeça e cobriu a boca, abafando o soluço. Você esteve em cima da Room Zero. Aquilo foi planejado perfeitamente. Quando alguém descobrisse o que houve no subsolo, ia vasculhar e encontrar aquele espaço vazio e nem imaginaria que existe outro saguão bem embaixo daquilo. Algo que alguém soou o alarme, num dia em que a capacidade do parque estava no máximo. O aviso era claro. Eles estavam sofrendo um suposto ataque aéreo. Os seguranças levaram todo mundo para Room Zero. Lá, eles foram ordenados a colocar as suas máscaras e se acolherem durante o bombardeio. Tudo estava calmo nos primeiros 30 minutos, exceto algumas crianças que choravam e os sussurros assustados. Ninguém queria morrer. Então, os pais eram gratos de alguma forma por estarem nessa estranha medida de segurança. Então, alguém deu o primeiro grito. Ei! Um homem gritou. Pare de me beliscar! Uma onda de gritos começou a se alastrar na multidão, de uma parede à outra. Quem que tá correndo? Acalme-se! Alguém gritou. Quem está rindo? Isso não tem graça! Au! Alguém pisou no meu pé! Apesar dos guardas de segurança pedindo para manterem a calma, a multidão ficou mais agitada, até que finalmente, depois de quase 1 hora de loucura, as luzes se apagaram. Todos morreram. O que veio em seguida só pode ser descrito como caos. No escuro, somente as paredes dos jovens e os gemidos dos adultos podiam ser ouvidos em um maciço inchaço que sangrava os ouvidos de todos dentro daquela câmara de eco negra. Um grupo dos membros da equipe e alguns poucos funcionários conseguiram atravessar a porta, dispostos a enfrentar a guerra acima ao invés da insanidade abaixo. O que eles encontraram, porém, foi um parque temático desolado, intocado. Não havia nenhum ataque. A música continuava a tocar, ecoando pela cidade de Conto de Fada em silêncio. Ao retornar ao Room Zero, os poucos que ficaram no topo da escada de aço que havia chumbado na escuridão se levantaram. Não ouviram nenhum sinal de batalha anterior, apenas silêncio. Aida desceu as escadas, apesar da mendicância daquele que deixou em cima. Ela alcançou as portas reforçadas, agora inundada na escuridão, e ouviu apenas o zumbido nos ouvidos. A única voz que saiu da escuridão, o eco tornou impossível de dizer, veio da parte de trás do abrigo, ou se foi bem à frente ao seu rosto. Feche a porta. Você está deixando mais frio aqui dentro. Dominada pelo terror, ela fez exatamente isso. Dentro de dias, a coisa toda, abrigo, escadaria, tudo, estava coberto dos pés à cabeça com cimento. Sistemas de ar e geradores acima de seu teto foram removidos, criando o grande espaço vazio. Eles ainda estão lá embaixo, Aida disse para Hammer. Como quem quer que fosse, de alguma maneira, eles não estão mortos. Você pode notar que o único nome verdadeiro que eu usei foi o de Aida. Infelizmente, ela faleceu depois de contar a sua história.
Queda acidental. Supostamente depois de sair da cama para acender uma luz. Uma adoradora do seu emprego antigo, o jornal publicou, devido às várias silhuetas do Mickey encontradas em sua casa. Silhuetas que não estavam lá quando visitei o local após o acidente. Silhuetas que estão começando a aparecer no meu apartamento.